Boa noite, meus amigos e minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Nós estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas hoje e nós vamos receber um convidado muito especial, um queridíssimo amigo, é um homem que sabe tudo, já leu tudo, é realmente um dos grandes amigos que eu tenho, um dos grandes coautores que eu tenho, e ele é brilhante. Eu vou brincar com o Daniel, eu vou botar umas áreas de ópera aqui que falam de risada e depois eu quero ouvir dele. Vamos começar com Vesti la Giubba, da ópera I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, onde ele dá risada, o palhaço dá risada, mas é uma risada amarga porque a mulher o trai. Vamos ouvir um pouco Vesti la Giubba com Roberto Alagna. Tu sei Pagliaccio. Daniel, estou botando Vesti la Giubba de Leoncavallo, Pagliacci. Quero ver você me dizer o que é esse riso doloroso. Ele diz que ele vai vestir a fantasia e ter que rir, e se pintar e vai ter que rir. Bom, agora eu vou brincar com você a segunda faixa e já te chamo. Essa música é maravilhosa, é da ópera La Bohème de Puccini e chama Quando me vuoi, ou a valsa de Musetta. Daqui a pouco eu vou pegar você, vamos ver se... A Musetta toda cocote, dizendo que ela é linda, maravilhosa e que todo mundo olha para ela. Quando eu me vou pela rua, quando eu vou sozinha, ela tá rindo, dizendo da beleza dela, do quanto ela é maravilhosa. O doutor Daniel, que sabe tudo, vai comentar então. Então, chegou. Chegou. Bonita, né? Opa, tá Daniel, mostrando aí câmera. os livros. Deixa eu inverter a câmera aqui, peraí. Os seus Rapaz, se eu mostrar a verdade livros aqui, você vai ver o... Mas, aqui, achei. Aqui, boa noite. Boa noite. Você está ficando mais jovem, rapaz, com a barba olha branca só. também, hein? Isso é o estresse que vocês me fazem passar. Escuta, eu fiz duas brincadeiras com risadas da ópera aqui para brincar com você, para a gente saber o que cada uma dessas risadas é, né? O Daniel é um querido amigo, um homem muito admirado por todos nós da psiquiatria, porque ele é um dos homens mais brilhantes e mais cultos da psiquiatria. Ele é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da USP, da Faculdade de Medicina, médico do IPQ, do Instituto de Psiquiatria, doutor em Ciências, bacharel em Filosofia. Colunista do Estado de São Paulo, da Rádio Band News, tem um canal de YouTube. Todo mundo adora seguir o Daniel. E hoje nós vamos falar desse novo livro dele aqui, que é Rir é Preciso. Dani, de novo, sócio. Cara, eu que agradeço. Já falei antes e confirmo aqui. Tá aqui uma inspiração para nós que viemos aí um pouco depois e gostávamos de cultura e queríamos fazer essa ponte aqui. O TAC foi um modelo, né? Não sei se quer dizer, tinham caras anteriores a você, sei lá, Leme Lopes, né? Tinha os psiquiatras mais antigos ainda que faziam essa ponte com a cultura, mas eu não os conheci, né? Então, para mim é sempre um prazer as coisas que a gente faz junto. Dani, olha, leu mesmo, hein? todo o teu livro.
li mesmo, porque eu disse hoje, num bate-papo aí, que, olha, é um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. E ele é um livro para ler anotando. Você me obrigou a ir ver o Terry Eagle, Tom Ética, Nicoma, no Viktor Frankl. Está voando tudo aqui, porque você remete à curiosidade da gente ir atrás, né? Você começa o livro já com uma discussão, e eu vou perguntar para você. Tem uma frase do Adorno que diz o seguinte: é possível fazer poesia depois de Auschwitz? Dá para rir depois de campo de concentração, de Covid, do que nós vivemos? A risada ainda é possível? A risada ela é necessária, justamente por causa de tudo isso. Esse foi um dilema quando eu estava escrevendo o livro, eu coloco isso já na introdução, porque o tema é um tema que me acompanha desde sempre. Assim, eu sempre gostei do humor, sempre gostei de fazer graça, usei o humor, sempre uso em aula, usava como aluno, e uso como professor, uso no consultório. Então, quando eu comecei a escrever profissionalmente, virava e mexia, eu falava, né? Tinha alguma notícia, tinha alguma polêmica de algum comediante, enfim. Eu fui juntando ali umas reflexões e depois do Lado Bom, do Lado Ruim, o livro anterior, que foi um livro que, coincidentemente, ele foi lançado às vésperas da pandemia e acabou ajudando muito a lidar com as emoções negativas que nos inundaram nos anos da pandemia, a gente pensou num livro para o pós-pandemia. Um livro para ajudar a gente a se reconstruir, para seguir em frente. Puxa, como é que a gente vai... como é que a gente vai fazer agora? Né? Como é que a gente se reinventa? E aí veio a ideia de fazer um livro sobre o humor. E a primeira coisa que a gente se perguntou mas já pode rir? O livro provisório, o título provisório do livro era Já Pode Rir. E ao longo das pesquisas, né, que eu fiz, o livro você viu aí o tanto de pesquisa que ele tem, eu me deparei com essa realidade de que o humor está presente em todos os contextos humanos. Todos. Os bons, os ruins, as festas de aniversário, os batizados, os velórios, as UTIs, enfim, o riso ele é inerente à condição humana. E eu conto a história de que numa das primeiras lives que eu fiz, quando estava começando essas histórias de live, mentira, não foi nenhuma live, foi um vídeo gravado. A gente fez um comentário ali na pandemia, no comecinho, acho que era abril de 2020, e aí veio um riso, né, de algum comentário que a gente fez. E na mesma hora um constrangimento. Puxa, mas estamos falando de uma coisa séria aqui, estamos rindo. E na mesma hora eu pensei o seguinte, olha, mas falei, né, se a gente... O riso é humano. Se a gente não puder rir, é porque a gente perdeu uma característica humana nossa. Aí o vírus venceu. Aí o vírus ganhou a batalha contra a humanidade. Então, sim, tem espaço e mais do que isso. Eu acho que tem uma necessidade mesmo do riso. Logo no começo, você fala da rainha Cristina da Suécia, botando frente a frente o padre Vieira e o Girolamo Cataneo. O padre Vieira dizendo que quem ri no mundo é uma desgraça, não dá para rir, o outro diz que sim. Como é que é esse debate dos dois? De que lado que você se coloca? Já vi. Olha, eu gosto muito do padre Vieira, mas ele estava errado, né? Esse detalhe eu não lembro, mas eu acho que foi meio que um sorteio ali. Eles não pediram para qual é a sua opinião. Eles pediram, a rainha falou assim, defende um lado aí, cada um defende um lado, né? Se pode ou não rir. Eu lembrava disso, estava em algum escaninho ali da minha memória, a coisa das lágrimas de Heráclito, né? Que o padre Antônio Vieira fala, do filósofo chorão. E ele diz que, olha, não, quem ri no mundo é porque não entendeu o mundo, né? Porque o mundo é um lugar triste, o mundo é um lugar de dores, o mundo é um lugar de sofrimento. Para onde você olhar, se você quiser procurar, você encontra sofrimento. Mas a verdade é que, para onde você quiser olhar, se você quiser, você encontra alegria também, né? E é uma questão de uma escolha.
existencial quase, assim, uma escolha de vida. Para onde que eu vou olhar, no que eu vou me focar? A gente faz isso com os nossos pacientes em depressão, né? A gente pede para que eles, muitas vezes, comecem a se atentar para as coisas boas que estão acontecendo. E aí o cara fala, não tem, Daniel, não tem nada, tá, que bom acontecendo. Não, faz um esforço, pega uma coisa prosaica, assim, eu estava cozinhando e não acabou o gás, sei lá, fala qualquer coisa assim. E a pessoa começa a se forçar a olhar para os lados mais positivos e ver que, apesar das dores, existe uma alegria, existe possibilidades de riso, né? Então, eu concordo, quer dizer, eu discordo do padre Antônio Vieira, né? E concordo com o filósofo italiano de que o riso, ele, mesmo no mundo cruel, ele tem o seu espaço e ele tem a sua... No fundo, ele tem a sua função, né? Ele já fala, ele já deixa como um bom pensador, ele já encontra lança uma semente que depois vai brotar, que é a ideia de que o riso ele é um alívio, ainda que temporário, no meio da nossa dor do mundo, ou até uma vingança contra a dor que a gente vivencia. E são coisas que depois foram se mostrando reais e apareceram em outros filósofos também. Você fala desse livro aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que tem um capítulo Humor no Campo de Concentração. Quer dizer, os caras... É isso que você fala. Para sobreviver nesse campo de concentração, era necessário tirar o humor do lugar, é isso? O Viktor Frankl, ele é um cara que ele já citava o humor lá. Não é, veja, não é que é possível rir depois de Auschwitz, era possível rir dentro de Auschwitz, e necessário até. E o Viktor Frankl, ele diz ali, lá pelas tantas, que ele se propôs a usar o humor como uma estratégia, como mais uma estratégia de sobrevivência, e inclusive estimulando os outros a fazer isso, né? Estimulando colegas a, não, vamos rir com a gente, vamos pensar aqui alguma coisa divertida, alguma coisa positiva. Isso já foi muito impressionante, assim, para mim. Agora, mais impressionante ainda, já que a gente está nesse tema, é um capítulo que eu encontro lá pelas tantas, quando eu vou falar do onde nós rimos, né? O livro ele é dividido em o que é o riso, como nós rimos, por que nós rimos. Eu achei talvez uma das partes mais criativas do livro foi o índice, assim, né? Essa divisão para falar sobre o riso em o que, como, onde, quando, por quê, com quem. E no capítulo em que eu falo onde nós rimos, foi uma das coisas mais fascinantes, uma das pesquisas mais fascinantes que eu encontrei, que foi uma pesquisadora que fez o doutorado dela com pesquisa qualitativa, entrevistando sobreviventes dos campos de concentração, perguntando especificamente sobre o humor. E aí não é só Viktor Frankl dando a opinião dele ou a vivência dele, que já seria importante, mas ela perguntando para vários sobreviventes, pô, tinha isso lá mesmo? E os caras são unânimes. Tinha. Era uma forma de a gente tirar sarro dos soldados alemães, era uma forma de a gente se vingar, era uma forma de passar muita informação de uma vez. Você conta uma piada, tem um monte de pressuposto ali, tem um monte de informação que às vezes está até subentendida, que está sendo transmitida numa piada. E era uma forma, obviamente, de ter um alívio momentâneo, um alívio ainda que transitório, naqueles pequenos momentos que a gente estava rindo, de sair daquela vivência de sofrimento. E sempre dizendo assim, a gente não estava rindo do problema, a gente não estava rindo da dor, a gente não estava rindo da desgraça, a gente estava rindo apesar, a gente estava rindo, né, num mundo cruel e não rindo da crueldade do mundo. Você fala no começo, sensacional. Bom, todo o livro é sensacional, mas eu gostei muito de uma análise que você faz da nossa queridíssima Gioconda, né? E eu trouxe aqui o livro do Louvre que mostra o sorriso aqui da Gioconda, e você consegue dizer para a gente que ele não é um riso de felicidade. Você descreve exatamente quais são as características. Você quer dizer por que esse riso é misterioso, é um riso que não é de alegria, é um riso estranho que você fala? Vamos segurar aqui
para você Ah, usar legal, legal. de mapa Acho que uma aqui. coisa que eu conto ali, que talvez algumas pessoas se identifiquem, quando eu era moleque, eu não entendi o mistério. Que mistério que tem aí? Não tem mistério nenhum, ela tá rindo, ponto, né? Mas quando você é criança, você não tem um pouco ainda as nuances, né, do comportamento humano e de tudo que pode estar num sorriso. E aí, quando você é adulto, você olha, esse sorrisinho aí tá esquisito, né? Esse sorrisinho aí não tá, não é bem assim. E uma das pesquisas mais interessantes que foram feitas sobre o sorriso da Mona Lisa foram pesquisadores que espelharam o sorriso, dividiram o rosto ali ao meio, né, o lábio dela ao meio, e fizeram um espelhamento, né, do lado direito e do lado esquerdo. E quando você vê o lado esquerdo de quem está na tela, né, quando a gente está olhando aqui para a tela que você está mostrando, o sorriso do lado esquerdo, ele parece ser um sorriso assim, um lado direitinho, apontando para cima, o canto do lábio. E quando você espelha este lado, ele forma um sorriso simétrico e de felicidade. Os voluntários que analisaram normalmente acham que é um riso de felicidade mesmo. Agora, quando você espelha o lado direito, que a gente está vendo aqui do rosto, o lado direito do celular, né? Isso, exato. O lado esquerdo do rosto dela, o lado direito de quem está vendo. Fica um sorriso esquisito, não fica bem um sorriso, fica uma boca meio torta. O que mostra que o sorriso da Mona Lisa não é simétrico, né? O que fala contra ser um sorriso de felicidade. Porque o sorriso espontâneo, o sorriso que revela o nosso conteúdo positivo, ele é involuntariamente simétrico. Ele é um sorriso involuntário mesmo. Ele não está programado, né? Ele não é pensado. Ele vem. E quando ele vem simétrico. O sorriso da Mona Lisa, não sendo simétrico, ele provavelmente ele não é esse riso espontâneo e não denota felicidade. E aí o que eu falo é que o gênio, como Leonardo da Vinci, não fez isso por acaso, né? Isso foi de caso pensado, o cara sabia o que estava fazendo, os detalhes que ele faz, a anatomia que ele conhece, não foi por acaso que isso aconteceu. Ele não queria realmente transmitir apenas felicidade, mas dar esse ar de estranhamento quando a gente se aprofunda no sorriso. Uma outra coisa que você fala, que de vez em quando a gente ouve, é você ri com os olhos. E você fala que um verdadeiro sorriso também tem uma expressão do orbicular do olho, né? Do olho. E também, esse olho está Parece que ela estático. fez um botox, né? Ao redor do olho. Você não vê pés de galinha ali na Gioconda. E aliás, esse capítulo é interessantíssimo, né? O sujeito que estudou o riso, o sujeito que estudou muito as expressões faciais foi o Duchenne, neurologista, né, que até nomeou doenças e tudo mais. E ele colocava eletrodos em vários pontos do rosto das pessoas e ia ali provocando contrações e vendo expressão de braveza, expressão de raiva, expressão de medo, conforme ele ia acionando ali músculos individuais. E aí ele acionava o músculo elevador do lábio e as pessoas sorriam e ele tirava foto. Ele era um pioneiro e um entusiasta da fotografia. E ele tirava foto, olhava essas fotos e falava, putz, mas não tá no jeito isso aqui, tá faltando alguma coisa, esse riso tá estranho. Até que um dia ele largou ali os eletrodos e contou uma piada pro modelo dele que ele estava fotografando, e na hora que o cara riu, ele bateu a foto ali, bem na hora. E aí, analisando, ele falou, tá aqui. O olho estava enrugado. E ele começou a perceber e analisar que o músculo orbicular do olho, que é o músculo que está em volta aqui dos nossos olhos, ele se contrai. E é um músculo que você não consegue contrair voluntariamente. Então, o sorriso, quando ele é espontâneo, que ele crava ali os seus pés de galinha, você percebe, de alguma maneira, às vezes até inconsciente, fala, esse sorriso está meio falso. É porque não está não tá vindo junto com os olhos, né? Você vê que os olhos dela não estão, né, nada enrugadinhos ali. E é muito interessante a gente pensar que não é voluntário isso, né? Que o riso essa expressão nos nossos olhos do nosso sorriso, ela é involuntária e não dá para a gente nem tentar fingir. E olha, para quem quer fantasiar, tem até um tom melancólico no olho dela, né, Oxi? Eu lembrei que na Edith Edinger, que escreve A Bailarina de Auschwitz, ela também fala
de alguma coisa, ela é discípula do Viktor Frankl, né? Fala para nós, então, você começa depois a discutir que tem 3 tipos de riso. O riso de aflição, diversão, dominância. Acho que até esse exemplo da ópera aí tem alguma coisa que tem a ver com isso. Como é que são esses 3 risos? Essa foi uma das tipologias que foram feitas, né? Então, eu acho que ele conversa com uma outra divisão, tá? Que eu acho legal a gente desde já falar, que é do humor positivo e negativo, e voltado para o outro e voltado para si. Não só do riso, né? Agora pensando no humor mesmo. O humor, essa característica que a gente tem de pegar um lado divertido, de pegar um lado irônico, um lado inusitado e apresentar, isso pode ser voltado para o outro ou voltado para si mesmo. Eu posso estar rindo de mim mesmo, eu posso estar rindo de alguém ou com alguém, né? Isso pode ser positivo ou negativo. Então eu posso estar num riso de autodesenvolvimento ou num riso de autodepreciação. E também posso estar num riso afiliativo ou num riso sarcástico, né? Num humor afiliativo. Só a Ana Paula, pouco atrás, diz o seguinte: eu dou risada de mim mesmo. E é o que você estava explicando no livro, está explicando agora. Tem um jeito de dar risada de si mesmo positivo e um jeito não tão positivo. E é um pouco, é bem intuitivo isso, né? O riso negativo é o do sarcasmo, é o da diminuição do outro. Ah, que imbecil! Ah, que tonto! E o riso positivo é o riso de autodesenvolvimento. Olha, puxa, olha que coisa que eu identifiquei que eu posso fazer melhor. Olha só, puxa, quando a gente ri, tirando a gravidade e não apontando o defeito. Nossa, que bobagem! Ainda bem que eu não levei a sério, né? Vamos colocar desse jeito. Isso se reflete no nosso riso, né? Você pode ter um riso de dominância, um riso que você se coloca na superioridade do outro e está diminuindo. Às vezes você vê isso em chefes, né? Em relações hierárquicas, aquele riso de desdenhar do outro. Mas você pode rir né? Você pode rir estabelecendo essa conexão. Até a epígrafe, uma das epígrafes do livro, que eu encontrei totalmente por acaso, que é uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz que a paz começa com um sorriso. Que é isso? É o sorriso de desarmar, de estabelecer essa conexão, de um riso afiliativo mesmo. Porque justamente sinaliza a tranquilidade, sinaliza a conexão, sinaliza o está tudo bem. Você, antes de eu entrar nessa coisa da possibilidade, da competência de rir, é legal você falar para as pessoas qual é a diferença entre sorriso e riso. Qual que é? O que diferencia um do outro? O sorriso, ele é um até etimologicamente, ele é um sub-riso. Ele é um riso que ainda não aconteceu, ou que você segurou, disfarçou, ou não teve a intensidade suficiente para virar uma risada. Existe uma certa polêmica se seria um contínuo, né? Se o sorriso seria um primeiro passo para uma risada ou se seria um fenômeno distinto. Mas na prática parece ter a ver, né? Parece que é um passo para um sorriso, para uma risada maior. Mas também o sorriso ele é uma forma de comunicação, né? Você está, mesmo que não esteja feliz, não seja aquele sorriso simétrico e com cantos dos olhos enrugados, não significa que é falso. Eu posso estar satisfeito de te encontrar e de te conhecer e sorrio por educação, vamos dizer, mas se eu não estou contrariado, se eu não estou disfarçando uma aversão, é um sorriso que é verdadeiro. Ele não é motivado pela emoção, então nesse sentido ele não é aquele riso emocional, mas ele é um riso que comunica também alguma coisa, né? Então, mas ele não é a perda de controle da risada, porque aí a risada você foi dominado, né? A risada você é dominado por uma expressão emocional que você a muito custo tenta controlar. O sorriso parece que é um pouco mais voluntário. Isso, quer dizer, a gente pode pensar num contínuo, mas você também agora citou, podem ser coisas diferentes, né? O sorriso sob controle e o riso algo de perda de controle. Você não consegue segurar isso? O sorriso
até em alguns estudos de neuroimagem mostram ele ligado à linguagem, né? A capacidade que o ser humano desenvolveu de se comunicar pela linguagem cooptou o sorriso, que era uma maneira automática de dizer estou feliz e está tudo bem, para a gente aprender a dizer, olha, eu quero te demonstrar que eu estou feliz e que está tudo bem, ainda que eu não esteja sentindo ou independente de eu estar sentindo. Então, seria mais menos emocional, menos ligado à emoção e mais ligado à linguagem. Não é do seu tempo, né? Eu sou muito mais velho que você, mas tinha uma descrição no Oriente de uma coisa chamada depressão sorridente. E o que ele dizia é que o sorriso no oriental pode não significar absolutamente alegria, pode ser um treino social que tem isso, né? Numa coisa cultural. Com certeza. Sobretudo quando a gente pensa na cultura oriental, que tem a coisa muito marcada do relacionamento com o outro, de eu não querer te constranger, de eu não querer demonstrar nada de ruim. O sorriso, ele se torna, quando cooptado pela linguagem, né, quando se torna uma expressão voluntária de está tudo bem, porque no fundo é isso, né? A risada relaxa, gente, está tudo tranquilo. Quando eu quero demonstrar isso, eu sorrio, mesmo que eu não esteja sentindo. E se eu estou inserido numa cultura em que o certo é demonstrar isso, o sorriso se torna quase que assim, você não consegue pegá-lo pelo valor de face, né? Porque ele pode não significar nada mesmo. Daqui a pouquinho eu vou abrir de novo, é que os comentários estavam no seu rosto, mas eu vou abrir um pouquinho. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Daniel, vai pensando, eu vou abrir daqui a pouquinho e quem quiser faz alguma pergunta. Você fala também que o riso aumenta a tolerância à dor, né? Dá para explicar esse mecanismo? Como é que é? Bem superficialmente para o pessoal? Claro, Como claro. age? É fascinante, né? Assim, eu tenho um programa infanto-juvenil na Netflix chamado Eu e o Universo. Em inglês tem um título com Brain, alguma coisa, Brain and Me, alguma coisa assim. E eles falam de várias coisas científicas curiosas, e uma delas eles fazem uma experiência, eles colocam ali a pessoa com a mão no balde de gelo, e ou soltando um palavrão, ou dando risada, e você vê que elas conseguem ficar muito mais tempo com o braço no balde de gelo. Porque dói, né? Chega uma hora que começa a doer, esse um modelo clássico de estudar a tolerância à dor, é colocar a mão no balde de gelo, porque como a pessoa está consciente, ela tira antes de ter lesão, isso não leva a lesão, mas é suficiente para doer e doer bastante. E a discussão é, será que o riso só distrai? Então, como você está rindo, você não presta atenção na dor e por isso que você tolera mais? E aí, quando você faz estudos que controlam com outras formas de distração, você vê que não é só isso, né? A pessoa rir, de fato, faz diferença no quanto ela aguenta um estímulo doloroso. Agora, os estudos também não são unânimes, porque muitos desses estudos são antigos, e eles não diferenciavam, quando eles faziam as pesquisas, o riso sincero do riso não sincero. Assim, aquele riso de balançar a barriga, assim, de você se divertir mesmo, ele é muito mais analgésico, ele tem muito mais poder de analgesia do que um riso contido, do que um riso protocolar, ou do que um riso que você acompanha a claque. Tá todo mundo assistindo a comédia lá, a claque ri, você ri junto, né? Então, quando você controla por isso, você vê, de fato, um poder mais analgésico. O riso ele tem um componente de relaxamento. Ele relaxa a musculatura, ele diminui a tensão, e provavelmente tem a ver com isso, né? Com essa descarga de endorfina que ele dá, inclusive, né? Tem uma descarga de neurotransmissores associados ao prazer que contrabalançam o estímulo doloroso, e aí por isso ele tem esse poder aí um pouco mais analgésico. Eu vou abrir aqui, quem quiser fazer perguntas, enquanto eu faço a próxima pergunta, já manda aqui que eu tento fazer assobiar e chupar cana, perguntar para o Dani está aqui. Peraí, vamos ver.
Uma coisa que eu queria te perguntar, que é uma coisa muito cultural, né? Que a gente está falando do politicamente correto no humor. Ou seja, aquilo que você dava risada antes, você não pode dar mais risada. Uhum. Aquilo que parecia engraçado, hoje é pejorativo, hoje diminui o outro, né? Isso adianta, quer dizer, eu vou dizer para você que as piadas que se faziam de português não pode mais fazer, porque isso denigre o indivíduo. Piada que se fazia de minorias, né? Não pode mais fazer, porque isso denigre. Tem gente que fala que isso é muito chato, vai acabar com o humor. Outras pessoas dizem, bom, nós vamos ter que achar outra linguagem para dar risada. Claro que acho que não tem muita resposta, mas como é que você vê isso do politicamente correto? A gente vai deixar de rir de coisas que ria antes? Então, é muito interessante essa discussão, né? Porque a gente é muito míope. A gente é muito míope, assim, a gente é muito autocentrado. A gente acha que o mundo começa com a gente e termina na nossa morte, né? É impressionante, assim. A gente fala, o humor está mudando. Agora não pode mais rir disso, daquilo. Desculpa, o humor sempre mudou. Em todos os tempos teve coisa que não podia se rir. Quer dizer, você acha que você podia fazer piada com a desgraça de Pompeia quando acabou de acontecer? Hoje você pode fazer piada. Eu lembro de um programa, de um episódio do TV Pirata que falava lá dos últimos dias de Pompeia. E aí a Pompeia era empregada doméstica que estava indo embora. Então estamos nos últimos dias de Pompeia. Era uma tragédia, né? Você acha que eu podia fazer piada com a morte da Cleópatra, quando ela estava lá na comoção no Egito dela ter morrido? Não podia. Então, as coisas que são interditadas ao humor, elas nos acompanham, porque tem tema que você não pode falar, você não fala de corda em casa de enforcado. Então, não é que está mudando agora, e agora o humor não pode mais falar de algumas coisas. Não, o humor sempre teve as suas interdições. É que agora a interdição é essa. E depois vai ser outra. E eu, embora não concorde com a patrulha do politicamente correto, que se coloca como moralmente superior, então assim, eu sou melhor do que você porque eu não falo disso, você é pior do que eu porque você fala daquilo, isso enfim, é inútil, é bobo, é pequeno, porque se é melhor numa coisa é pior na outra, isso realmente não tem sentido. Mas, de fato, eu concordo com a interdição social de determinadas piadas, de determinado humor. Isso porque, eu até falo no capítulo com quem rimos, de quem rimos, né? Com quem, de quem e com quem rimos e de quem rimos, né? Quem ri, com quem e de quem. O riso, ele tem uma coisa muito, muito, muito poderosa, que é estabelecer a conexão. Por que eu gosto de fazer os alunos, a plateia, rir nas minhas palestras e tento fazer uma piada logo de cara? Se eu consigo abrir a palestra com uma risada, cara, tá todo mundo junto. Todo mundo tá na minha. A gente formou aqui um grupo. Quando a gente ri junto, a gente faz um comentário e quem está assistindo em casa ri junto com a gente, pô, isso aumenta a adesão, a conexão. A gente fecha aqui um grupo e a gente está junto. O que acontece quando a gente fecha um grupo e está junto? Tem gente que fica de fora. Tem gente que é excluída. Todo grupo, né? Todo grupo que se forma, alguém fica de fora. Então, quando você ri no seu grupo, às custas de quem está de fora, o que você está fazendo é aumentando a dor. Você está... Porque a dor da exclusão é física, né? Tem exames de ressonância magnética que mostram regiões do cérebro, né, sensíveis à dor, como o giro da ínsula, disparando quando você sofre ou testemunha a exclusão. Então, rir às custas do outro é promover a dor. E aí eu acho que é o contrário ao que eu defendo do riso, que é o riso da analgesia, é o riso de a gente ficar se sentindo melhor, é o riso de a gente ficar para cima. E mais, é muitíssimo interessante que o riso, que ele mostra assim, tá tudo bem, né? O riso, assim, o sujeito toma um tombo e levanta com aquela cara de assustado, você vai ajudar para ver o que está acontecendo. O sujeito toma um tombo e levanta rindo, ele está dizendo, tá tudo bem.
O riso é uma expressão que evoluiu para dizer que está tudo bem. Quando você faz uma piada racista, as pessoas... Ninguém vira racista porque ouviu uma piada. Isso é besteira, né? Ninguém vira homofóbico ou machista porque ouviu uma piada. Nossa, bem pensado, hein? Gostei dessa coisa de racismo. Vou ser racista também. Não tem sentido isso. Uhum. Mas as pessoas que são racistas, homofóbicas, ou que tenham tendências machistas, ou qualquer coisa que seja, quando você tem um ambiente cercado, cheio de piadas desse sentido, você está transmitindo para essas pessoas que está tudo bem ser assim, que isso não é sério, que isso não é importante. Está tudo bem, gente. E isso tem várias pesquisas mostrando que influencia no comportamento das pessoas. Então, o sujeito que é mais excludente a minorias, ele se torna mais excludente quando ele ouve informações ditas como piada. Mais, inclusive, do que quando você diz coisas sérias, do tipo, sei lá, os estrangeiros estão querendo roubar o seu emprego. Aí o cara tem uma atitude que não é muito favorável ao estrangeiro. Mas quando você diz isso com uma piada preconceituosa, a atitude do sujeito é pior ainda. Então, sim, eu concordo. Eu acho que existe o que os americanos chamam de punch up e punch down, né? A conclusão da piada eles chamam de punchline, então fica um trocadilho interessante, né? O punchline, punch é soco também. Se bater para cima, você tirar sarro de coisas bem estabelecidas, que tem o seu papel na sociedade, que tem o seu lugar e que ninguém questiona, você está fazendo um humor que tem sentido. Né? Agora, quando você bate para baixo, quando você exclui quem já é excluído, puxa, você está aumentando a dor, né? Então eu acho que aí não tem sentido. Já tem duas perguntas aqui, mas eu lembrei disso que você está falando. Aquelas coisas. Como é que chamava aquilo? Videocassetada. Videocassetada, de vez em quando você via. O cara, a hora que ele cai, ele podia ter uma fratura de crânio. O cara, a criança cai de um jeito, podia ter morrido. Quer dizer, não sei se é coisa de médico olhar para aquilo e achar que aquilo vai dar fratura, vai quebrar. Mas dá para rir de algumas coisas que você acha que foi muito perigoso, que podia ter ferido gravemente. Qual é a ambiguidade disso? Qual é o problema disso? O que acontece? Aí uma das coisas que eu li que mais me impressionaram, assim, um dos autores que eu nunca tinha lido e li para fazer o Rir é Preciso, foi o Bergson, né? Que até você citou no vídeo da tarde. E é muito impressionante, assim, é muito genial a escrita dele, e é ao mesmo tempo compreensível, acessível, e é brilhante demais. E ele traz uma coisa, ele elabora em cima de uma coisa que o Aristóteles já falava, mas ele aprofunda, que é, para algo ser engraçado, você tem que distanciá-la afetivamente de você. Se algo te toca no seu afeto, perde a graça. Então é a morte da Cleópatra quando ela acabou de morrer, né? Ou é um tombo em que a pessoa levanta chorando. Não tem graça, porque aquilo você fica compungido, você fica tocado, aquilo não é engraçado. Agora, se de alguma maneira aquela mesma situação, por qualquer que seja o motivo, te é apresentada distante de você e não te toca, aí você consegue rir. Seja porque faz muito tempo, seja porque é com uma pessoa muito longe de você, muito desconhecida, seja porque o comediante foi brilhante, conseguiu fazer um setup ali, desenhar uma situação em que aquilo ficou distante o suficiente de você. Então, quando há essa sensação de distância, mesmo que seja grave, você consegue rir. Mas se é uma situação que você fica ali, será que quebrou a coluna? Pronto, aí você já foi tocado, aquilo perde a graça na hora. Né? A Bibeliana. Eu não conheço, acho que o riso, o humor, muitas vezes pode ser usado dentro da terapia, mas ela está perguntando de uma terapia de riso. Você conhece isso? Existe uma... Eu até nem coloquei no livro, porque, enfim, é algo que, como médico, se eu falar de uma terapia, aí precisa de ter bastante evidência, né? Mas o fato é que existem propostas de você provocar o riso deliberadamente e auferir benefícios com isso. E, de fato, o riso ele é um regulador positivo do humor.
quando a gente ri, a gente fica mais animado, a gente fica mais disposto, a gente fica se sentindo melhor. Então, você fazer disso uma prática e rir de propósito, e quando você começa a rir de propósito, no começo você não está rindo engraçado, mas daí os outros começam a rir e aquilo vira mesmo uma risada positiva, isso tem sim a capacidade de melhorar o nosso humor e de relaxar, de diminuir o estresse, de te colocar em contato com as pessoas, né, de estabelecer vínculos, o que tudo isso é muito positivo. Eu até conto no livro que uma vez eu estava lá no programa Bem-Estar, era um programa sobre o riso ao vivo, né, Brasil inteiro, 6 milhões de espectadores, e eu estava pensando, né, puxa, mas o riso, ele não cura nada. O riso não é um remédio, de fato, né? Na hora que me passou isso pela cabeça ao vivo, chega a pergunta no telão do telespectador. Doutor Daniel, quais as doenças que o riso cura? Aí eu fiz, né, engoli seco ali, você tem meio segundo para pensar, porque na minha cabeça tinha acabado de pensar que o riso não curava nada, né? Aí, o que eu respondi na hora ali de improviso, que no fundo depois eu vi que é verdade, e quer dizer, na hora fez sentido e está comprovado, é que o riso, ele diminui o nosso estresse. O riso genuíno nos tranquiliza. E o estresse, ele é uma condição do nosso organismo que piora todas as doenças. Piora a depressão, piora a dor, piora o câncer, piora tudo, né? Então, na medida que o riso diminui o estresse, ele pode não curar as doenças, mas ele trata tudo, ele ajuda em todas as circunstâncias. Me saí por aí, mas eu acho que é uma das formas que a terapia do riso acaba ajudando de fato. Eu me lembro de um momento da minha vida muito ruim, muito negro. Eu estava, de fato, muito deprimido. E o que eu fazia, de vez em quando, era assistir Two and a Half Men. Porque, assim, inevitável, é inevitável rir. Não é? Você dá risada, não é que você cura, mas dá uma melhorada, dá uma boa melhorada. Até assistir séries cômicas dá uma melhorada. Né? Eu fiz isso na pandemia. Meio de 2020, deu uma bad, assim, bateu uma bad mesmo. Eu falei, esse negócio não vai passar. A gente estava ali em agosto, não vinha vacina e tudo aquilo que a gente viu, fiquei meio mal. E aí eu tinha uma série pela metade, que era Parks and Recreation, e fui assistir. Falei, não, agora eu vou maratonar esse negócio aqui. Todo dia, queira ou não, eu vou assistir um pouco do Parks and Recreation. Tem na Amazon Prime, para quem tiver interesse. E é uma série leve, mas muito engraçada, assim. E foi muito bom. E depois, lendo para escrever o livro, lendo sobre a série, eu vi que a protagonista, a Amy Poehler, ela falou isso numa entrevista do Guardian. Ela falou assim, olha, essa é uma série que as pessoas voltam a assistir para se sentir bem. Ela é uma série que traz esse conforto. Falei, olha, interessante, é isso mesmo que aconteceu comigo. E eu recomendo, eu realmente estimulo as pessoas a buscarem estímulos que as façam rir, como um alívio mesmo, e tá tudo bem, alivia. Repete o nome da série para as pessoas? Parks and Recreation, parques e recreação, né? Tem na Amazon Prime, é muito engraçado. Agora, a que eu mais ri ultimamente, mas ri assim, eu até escrevi no Estadão desse sábado aqui, eu ri de passar mal, eu tinha que dar pausa para recuperar o fôlego, enxugar as lágrimas, assim, eu ria como há muito tempo eu não ria. É O Mundo por Filomena Kunk. Tá na Netflix também. O Mundo por Filomena Kunk. É um documentário da BBC, feito pela BBC, aos moldes da BBC, com a estética da BBC, só que é uma comédia, é um pseudo-documentário. Porque a apresentadora, ela é muito sem noção, ela faz perguntas totalmente sem noção para os entrevistados dela, e ela emenda uma informação errada com outra, assim, eu chorava de rir, assim, a minha esposa olhava assustada, o que está acontecendo? Mas, assim, foi uma coisa que me trouxe muito bem-estar, tanto que ele virou artigo do Estadão, O Mundo por Filomena Kunk. Eu entrevistei há mais de ano o Marcelo Tazzi. Eu lembrava que ele fazia o Ernesto Varela, Sim. que também fazia perguntas absolutamente tolas, idiotas, maravilhosas. A nossa amiga psicóloga, sensacional, a Marina Zavos, ela pergunta, e a coisa de dar risada em velório? Riso em velório. Essa é muito boa, né? Essa é muito boa. O lugar que mais se conta piada é comédia stand-up e beira de caixão, né? Como que tem piada em velório? E eu acho que tem algumas coisas aí, né? Primeiro,
é que uma das melhores formas de você vivenciar o luto ali, de você passar por aquele velório, é você lembrar de coisas positivas que você teve com quem se foi. Isso, inclusive, com a família do falecido ou da falecida, você dizer, olha, eu lembro de uma coisa, foi muito engraçada, foi muito positiva, foi muito legal. E esses casos vão se multiplicando. E isso é uma forma de honrar a memória da pessoa. Olha como foi bom estarmos juntos, olha o bem que ele nos fez, e a gente dá risada. E essa risada, além de honrar a memória e de alguma maneira aliviar o sofrimento, porque traz à memória tudo de bom que a gente viveu com essa pessoa, é uma risada que também nos alivia da dor de estar ali vivenciando uma perda. E na beira do caixão, tá aqui, eu penso que tem duas dores ali, né? Tem a dor por quem se foi e tem a dor de lembrar da nossa própria finitude. Quando a gente está no velório, de alguma maneira, conscientemente ou não, a gente lembra que esse é o nosso fim mesmo. E esse é o fim de todos que a gente ama. Hoje foi alguém que o meu amigo ama, amanhã vai alguém que eu amo, né? Então a gente precisa de lenitivos, a gente precisa de bálsamos para esses momentos e rir, obviamente não rir da morte, né? Não rir da dor, mas rir apesar de, o riso como uma possibilidade, o riso como um compartilhar de uma experiência. Isso é muito positivo e nos velórios eu acho que fica a prova cabal de que é uma experiência humana, né? Uma experiência que nos acompanha onde quer que nós estejamos. Mas tem também o riso, a gente chama de nervoso, de ansiedade. Quer dizer, o cara começa a rir por uma incapacidade de lidar com a ansiedade, com a tensão. Tem disso também. O riso, com esse poder que ele tem de falar para a gente que está tudo bem, ele transmite essa imagem, né? Ele transmite essa informação. Provavelmente isso vem lá do reino animal mesmo, ali, ou dos nossos antepassados primatas, que eles têm um sinal de alarme, né? Então todo mundo fica tenso, todo mundo fica em guarda ali, todo mundo fica alerta. Você para tudo, você para a caça, você para a pesca, você para a procriação, porque atenção, cadê o inimigo? E precisava, né? A natureza conseguiu desenvolver, e isso se perpetuou, um sinal que rapidamente nos desarmasse. Opa, peraí, não, alarme falso, já passou, puxa, me enganei, tá tudo bem, não tem perigo nenhum. E isso muito mais eficaz se reverbera rápido, né? Então, o riso, por isso que ele é contagioso e ele traz essa sensação de relaxamento. E aí, quando a gente normalmente, o riso de nervoso acontece numa situação em que você não espera ser pego por um nervosismo muito súbito. Você pode estar até entrando numa reunião, você está ali num momento que é tenso, né? Não é um momento divertido, ou está num velório, ou está numa coisa assim. Só que você é inundado por uma emoção, às vezes vem uma onda de emoção que você não estava esperando. E o seu cérebro fala assim, não, calma, está vindo essa emoção, mas calma, está tudo bem. E o tudo bem, ele se transparece ali como um riso. E aí você fica nervoso porque você está rindo num momento inadequado. Só que é só um riso, não tem um problema, está tudo bem. E como que o cérebro sinaliza que está tudo bem? Com mais riso. Né? Então aí você pode perder o controle e ter uma crise de riso em momentos inadequados. Teve uma das entrevistas ou lives que eu fiz divulgando o livro, acho que foi no canal do YouTube, inclusive, alguém deixou um comentário que já foi demitido por causa disso. Foi demitido porque teve crise de riso em momento inadequado. Felizmente, não é tão comum assim, e felizmente, na maioria das vezes, as pessoas relevam. Né? Elas sabem que não é um... Você não está rindo porque você está feliz desdenhosamente, né? Você teve um curto-circuito ali. Nós estamos falando com o Dr. Daniel Martins de Barros, desse livro dele aqui, Rir é Preciso, sensacional. Você estava falando de influência do grupo. Eu sou um cara razoavelmente bem-humorado, mas muitas vezes eu vou assistir uma peça, o pessoal à minha volta gargalha. E eu digo, tem a menor graça, não tem a menor graça, não sei. Aí eu lembrei daquelas claques que tem em comédia, em comédia, né? Está provado que fazer isso ajuda ou influencia o cara da risada? Quer dizer, botar essas claques ajuda? Influencia e
influencia bastante, viu? É, É que as audiências mais modernas parece que deram uma... o humor mudou, o humor na televisão mudou e ele é menos... ele vem evoluindo para uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais de roteiro, menos pastelão, né? Não tem muito mais Três Patetas, né? isso. Ou Chaves. Se bem que o Chaves também tinha um roteiro muito bom, não era só o pastelão. Mas, de qualquer maneira, então as audiências modernas são menos sensíveis a isso. Mas isso foi inventado no momento em que a televisão estava encontrando ali a sua linguagem entre o teatro e a rádio, né? E no teatro as pessoas riem e riem coletivamente, e o riso reverbera e aumenta mesmo. É mais fácil você rir quando você está com outras pessoas, justamente porque o riso é uma forma de comunicação. E o riso sozinho, tem um estudo que fala que é 30 vezes mais raro, né? 30 vezes mais comum você rir quando você está na presença de outra pessoa. E aí, eles começaram a fazer televisão. No começo era tipo Família Trapo, ou numa referência menos antiga, o Sai de Baixo, né? Era num teatro filmado. Só que eles começaram a fazer a coisa do sitcom ali, de ter corte, ter edição. E não dava para manter a risada ali, né, em várias tomadas. E aí, se não me engano, foi o pai da Sigourney Weaver, que ele era executivo. Não, ele dá uma entrevista, não foi ele que inventou. Ele deu uma entrevista sobre isso. O cara que inventou foi ali em meados dos anos 50, meados do século XX, ali perto dos anos 50, e começou a colocar a risada gravada por trás e percebeu que isso ajudava a audiência a entrar no riso como no teatro, como acontecia no teatro. E aí isso durou pelo menos meio século, né? Ainda tem algumas coisas, mas é um recurso menos utilizado. Você já antecipou, ia te perguntar de cinema mudo, do Ronald Golias na Família Trapo. Hoje a gente acha ingênuo aquele humor, né? Você cita uma coisa muito interessante, até fui procurar quem era, Ricardo Araújo Pereira, um lisboeta, comediante, jornalista, escritor, que ele fala que é um modo diferente de ver as coisas. O humor é um modo diferente de ver as coisas. Aí eu fiquei pensando, isso é uma atitude ou isso tem a ver com a personalidade? Não adianta você treinar um sujeito a olhar com bom humor algumas coisas. É atávico, é a personalidade do indivíduo que faz com que ele olhe de outra maneira? São as duas coisas, viu, Taki? É como o otimismo, né? Tem gente que é naturalmente mais otimista, gente que é menos otimista naturalmente, tem gente que é mais pessimista naturalmente, tem gente que é menos. Mas você pode ajudar a pessoa a falar, não, escuta, vou te ensinar o que é o otimismo, né? Vamos pensar assim. Eu estou dando um exemplo do otimismo, mas pode ser qualquer coisa, o pensamento sistemático, o pensamento crítico, o pensamento computacional. Enfim, tem gente que tem mais naturalmente inclinado para isso, tem gente que é menos. E pode ser treinada essa atitude, que eu vou dizer assim, mais de leveza. É um paralelo que eu faço, que é um dos que eu mais gosto ali, do que eu aprendi com duas autoras americanas, de você comparar com atividade física, né? A gente pensa em humor, a gente já pensa no cara do stand-up, a gente já pensa no Chaplin, ou no Woody Allen, ou sei lá, no Rafinha Bastos, sei lá, você pensa no humorista, no Porchat. Cara, esses são os atletas. É como você pensar em atividade física e você pensar no Neymar ou no Mike Tyson. Isso não é para todo mundo. Aliás, isso é para uma minoria e, cá entre nós, nem saudável é. Então, o lado oposto disso é o sedentarismo ou o mau humor. Então, a gente não precisa ser sedentário nem maratonista, né? Nem Mike Tyson. Você pode, nem, né, Cristiano Ronaldo. Você pode fazer atividade física e trazer mais movimento para o seu dia a dia e, quiçá, até fazer uma academia, uma coisa mais sistemática. A mesma coisa, você pode trazer mais leveza para a sua vida, sair do mau humor e levar as coisas menos a sério, tirar a gravidade das coisas, ou até mesmo, sistematicamente, buscar um outro lado, buscar uma visão mais engraçada. Se isso estivesse acontecendo com outro, né? Se tivesse acontecido com uma outra pessoa, como é que eu reagiria? Então, tudo isso ajuda a gente ter esse olhar mais bem-humorado para a nossa própria vida. Você vê como eu li o seu livro
Isso está na página 49. As autoras chamam Jennifer Acker e Naomi Bagdonas, é isso? Boa, são essas mesmo. É Muito bom. Todo Prova oral. feito lição de casa. Tem um cara que eu adoro, até porque ele é um marxista, ele é um cara que eu ideologicamente compartilho de algumas coisas, que esse cara aqui, o Terry, que você cita. Ele diz o seguinte, que o humor também pode ser mal usado. Então, a política do humor, onde ele diz que o humor também pode servir como alienação. Como marxista, ele obviamente ele fala que o humor às vezes é um tamponamento da luta de classes e tal. Não precisa ser da luta de classes, mas o humor também pode ser mal usado, quer dizer, como uma política de Estado para, tipo, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, uma coisa meio fanista, pode? Pode, e você pode tentar introduzir leveza em temas sérios, né? Então você pode querer distrair as pessoas e tirar a seriedade, a gravidade de coisas que são sérias e graves e que deveriam ser consideradas assim, e pode fazer isso de uma maneira proposital, de uma maneira deliberada, ou eventual, sem querer. Sabe que tem uma pesquisa que eu cito muito interessante, que um dos estudiosos do humor, o McGraw, ele foi convidado para dar um tapa ali numa campanha para os jovens usarem preservativo, campanha de educação sexual. E ele viu a propaganda, era uma propaganda chatérrima, assim, muito sem graça, e eles fizeram um caso controle, fizeram uma campanha bem humorada, um roteiro engraçado, e fizeram campanha com as mesmas informações sérias. E aí, depois disso, os alunos podiam buscar mais informações sobre educação sexual, sobre controle de paternidade, prevenção de DST. E foi muito interessante que a propaganda mais institucional, mais séria, mais chatinha, foi a que levou mais estudantes a buscarem informação. Porque eles gostavam mais, quando perguntavam como você gostou da campanha, eles gostavam mais da bem-humorada, né? Quem tinha visto a mais bem-humorada tinha gostado mais. Só que, de alguma maneira, trouxe leveza para um tema sério. E aí tirou da perspectiva deles que aquilo era algo a ser encarado de uma maneira mais séria. Então, pode ser utilizado, sim, propositalmente com esse fim. A gente está chegando ao final, mas no seu livro, acho que uma coisa... Tem um monte de coisa aí que a gente não perguntou, comédia de erros, Shakespeare, etc. Mas, como a gente está chegando ao final, você fala do humor como a capacidade de nos conectar. Você não quer falar disso? E nós estamos falando do livro do Daniel, Rir é Preciso. Eu comecei a pensar, né, chegando na conclusão do livro, qual é o superpoder, né? De onde vem esse superpoder? Por que relaxar? Por que analgesia? Por que conexão? Por que melhora o sistema imune? Por que alivia o sofrimento? Que raio é esse que o humor está fazendo? Que panaceia é essa, né? E eu penso que eu cheguei à conclusão, alguns autores falavam, um que falava sobre dor falava isso, um que falava sobre estresse falava isso, e no fundo eu acho que é isso que está por trás de boa parte do poder do humor, é aquilo que eu falei que quando a gente ri, a gente se conecta. Quando eu rio com você, eu sei o que você está pensando, você sabe o que eu estou pensando, e eu sei que você sabe o que eu estou pensando, e a gente compartilha daquilo. Senão um estava rindo e o outro estava sério, né? A gente não estava rindo junto. E isso estabelece uma conexão, que é um dos objetivos e uma das coisas mais importantes para o ser humano. É você ter gente que esteja do seu lado, você estar inserido num grupo, inserido numa rede, você estar conectado é o que mais faz diferença na vida, em termos de longevidade, em termos de saúde, em termos de qualidade de vida, enfim, no fundo é o que dá sentido à vida, né? Eu tendo a achar que a vida, o sentido da vida, ele é descoberto nessas conexões, ele é construído nessas conexões. Então, no fundo, eu digo que o grande poder do humor e do riso é que ele dá sentido à vida.
nessa maneira. À medida que ele nos conecta, ele ajuda a gente a encontrar o sentido da vida. O que é acho que uma conclusão poética, mas ao mesmo tempo bem verdadeira. Assim. Eu acho que ele realmente tem esse poder. Olha, eu não preciso bajular o Daniel por absolutamente nada. Eu sou admirador dele já de carteirinha, mas é um livro que ele vai de Padre Vieira a Freud, a Viktor Frankl, a Chesterton, a George Orwell, a Kant, com Sponville, de uma maneira super leve, super gostosa e dá vontade de continuar lendo outras coisas. Olha, eu entrevistei o meu amigo Daniel Martins de Barros, Rir é Preciso, um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. Dani, parabéns, mais um golaço seu, hein? Obrigado, tá? Que eu acho que, eu nem sei se ele é tão bom assim, mas eu acho que ele é meio surpreendente. Você não, quando você abre o livro, você não espera o que você vai encontrar, né? E aí ele vai, assim, da filosofia à neurociência, passa pela psicologia, pela sociologia. Então, eu acho que ele surpreende por isso e eu gosto, né? Enfim, o meu filho mais novo, né? Então eu sou suspeito a falar, mas eu agradeço muito os elogios e agradeço o papo, sempre um prazer aí, sempre um papo muito gostoso o nosso. E mais de 70 pessoas viram agora, presencialmente, e depois certamente muitas vão ver e eu te marco aqui para você poder também usar no seu canal no YouTube. Maravilha, vou divulgar também aqui e replicar nas nossas redes. Querido, até amanhã então, né? Amanhã é dia de branco, dia de trabalho. Vamos trabalhar. É isso aí, tá aqui. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.